Pessoal, a vida não é feita só de acertos. E nesse vídeo eu vou te falar os principais erros que os investidores iniciantes cometem ao iniciarem a sua jornada financeira. Para quem não me conhece, eu me chamo Nayana Ernesto. Se esse vídeo te agradar de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar os sininhos de notificação. Vamos lá pro vídeo? Existem 3 tipos de pessoa. A primeira é aquela que passa a vida toda errando na mesma coisa. Ela não aprende com os próprios erros e sempre está batendo com a cabeça no mesmo lugar. E eu quero que você nomeie esse tipo de pessoa aqui nos comentários. Me diga aqui como é que você chama esse tipo de pessoa. A segunda pessoa é aquela que erra bastante, mas aprende com os próprios erros. E essa pessoa é uma pessoa inteligente. A pessoa inteligente, ela erra, mas ela aprende com os próprios erros. E a terceira pessoa é aquela que aprende por observar os erros dos outros. E esse pode ser chamado de gênio. Uma pessoa que não necessariamente precisa errar para aprender. Ao observar o erro do outro, ela toma aquilo para si e não comete. Essa pessoa é chamada de gênio. Dado essas informações, o primeiro erro do investidor iniciante é não buscar conhecimento com as pessoas que já passaram por aquela situação e acreditarem cegamente que elas precisam errar para poder aprender. E não é que você não possa errar, mas se você puder aprender com o erro do outro sem precisar cometer esse mesmo erro, é muito melhor. Evitar erros burros é muito melhor. Seja um gênio, evite erros burros. Então, procure ler bastante, se desenvolva, busque conhecimento. Essa é a melhor forma de você evitar erros burros. E diante disso tudo, eu já entro no segundo erro do investidor iniciante, que é não começar por medo. Muitas vezes as pessoas absorvem muito conhecimento, ficam só acumulando conhecimento e ficam adiando o começar a investir, só consumindo conteúdo, adquirindo conhecimento. E eu não tenho nada contra a você que absorve muito conhecimento. Você deve procurar conhecimento, se desenvolver. Mas não adianta só absorver esse conhecimento e não colocar em prática. O tempo vai passando e você não consegue romper esse medo de começar. Então não adianta só adquirir conhecimento, você deve adquirir e colocar em prática. E aqui eu já vou para o terceiro erro, que é entrar com a mentalidade não voltada para o longo prazo. O que eu vejo muito é investidores iniciantes entrando no mercado financeiro sem perspectiva a longo prazo e acabam muitas vezes se frustrando. Até porque imagine plantar uma semente hoje e amanhã já querer que ela dê frutos. Os maiores investidores da história, eles são conhecidos por terem cabelinhos brancos, então não adianta querer fazer diferente. Apesar de todos os estímulos imediatistas nos quais os ambientes nos influenciam a pensar no curto prazo, a gente precisa entender que na vida real as coisas não são assim. Na vida real, primeiro a gente planta, depois a gente colhe. A gente precisa ter paciência, disciplina e consistência. E quando se fala de investimentos, não é diferente. A partir do momento que você tem a perspectiva de longo prazo, começa a investir com essa perspectiva, as coisas começam a mudar. Então, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz falando mais sobre a importância do longo prazo quando se trata de investimentos e até para a sua vida, trazer essa filosofia para a sua vida. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Eu quero muito ter ouvido esses conselhos antes de começar a investir, porque eu já vou falando do quarto erro que esse eu cometi, que foi investir todo o meu dinheiro em um único ativo. Pois é, quando eu iniciei
em renda variável, a minha primeira compra foi em um único ativo. E depois de um mês, aquele ativo começou a se desvalorizar bastante. Imagina o psicológico. Só que como eu já tinha ficado um ano criando minha reserva de emergência, feito alguns investimentos no Tesouro Selic, em renda fixa, meio que eu já vinha com esse pensamento desde o início de pensamento de longo prazo, eu soube lidar com isso e comecei a comprar outros ativos, comecei a diversificar ainda mais minha carteira. E pode ser que você que está começando agora não saiba lidar com isso e perca uma parte do seu dinheiro por se desesperar em ver o ativo que você comprou despencando e vender tudo por um preço menor do que você fez a compra. Então, eu queria muito ter ouvido isso quando eu comecei. A importância de ter uma carteira diversificada, de até na hora de começar a investir, não comprar um único ativo de uma vez só, pegar toda a sua grana daquele mês que você separou ali e colocar em um único ativo. Então, fiquem alertos e não cometam esse erro. E pessoal, tem um cara chamado Frank Chemor. Ele é pioneiro em artes marciais MMA e já ganhou vários campeonatos. Ele tem um sistema para treinar lutadores e ele diz o seguinte: se você quer ser grande, você precisa de alguém maior com quem você possa aprender, inferior a quem você possa ensinar e alguém no mesmo patamar com quem você possa se comparar. O propósito da fórmula de Chemor é obter um retorno real e contínuo sobre o que se sabe e o que não se sabe, de acordo com todos os ângulos. Quando a gente aceita que existem pessoas melhores, mais inteligentes e que a gente pode aprender com elas, a gente está deixando nosso ego de lado, de achar que nós já sabemos de tudo e que não podemos aprender mais nada. Quando ele fala de alguém inferior, é no sentido de muitas vezes o que você sabe, cara, pode ajudar uma pessoa que não sabe de nada. Isso muitas vezes nos reflete o medo de duvidar de nós mesmos. Que às vezes o pouco que eu sei pode ajudar uma pessoa que não sabe nada ainda. E quando ele fala de ter uma pessoa no mesmo patamar, é para que nós não nos acomodemos, sabe? Para que a gente meio que fique naquela disputa saudável, que ninguém quer ficar para trás. Então, quando você tem ao lado uma pessoa no mesmo patamar, você sempre vai estar meio que disputando com aquela pessoa e ambos vão crescer. Então, pessoal, o quinto erro, ele está associado a isso. Achar que você já sabe de tudo. É impossível aprender aquilo que consideramos já saber. Você não pode aprender se acha que já sabe. Nós precisamos ter uma mentalidade de aprendiz. Um filósofo deve ter conhecimentos profundos, mas ao mesmo tempo está ciente do quão pouco sabe, tal como Sócrates. Eu espero que esse vídeo tenha agregado, pessoal. E se contribuiu de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar os sininhos de notificação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.